Eu gostei muito de um trecho da reportagem do Gabriel, principalmente, a reportagem foi muito bela, muito bem escrita, muito bem conduzida e editada também pela equipe da Band. Mas me chamou a atenção na parte do Hulk gente, que o Hulk também é gente. E ele demonstrou isso na forma de tratar o torcedor. E quando eu falo torcedor, não é só o torcedor do Atlético. O Hulk demonstrou aqui em Minas Gerais, nesse período que ele passou aqui, que é possível jogar em um adversário e ser admirado ou respeitado. Como a gente viu ali em várias situações, torcedores do Cruzeiro pedindo uma foto, pedindo uma assinatura, um autógrafo, enfim. Mostrou a força que teve esse super-herói jogando com a camisa do Atlético e passando aqui esses anos entre 2021, 22, 23, 24, 25 e chegou agora 2026, a despedida do incrível Hulk. Então, um cara que vai ficar marcado na história, eu acho que é unânime, que ele está entre os 5, entre os 3 maiores jogadores que vestiram a camisa do Atlético. Então, um baita jogador com números excepcionais. Quando a gente fala em números de gols, são 140. Você pergunta assistências, são 56. Então, é um cara que colecionou números, títulos. Se eu estiver errado, me corrija, Breno Galante, o Valu também, que tem uma memória muito grande. São 8, né, no total? Isso. 8 títulos conquistados com a camisa do Atlético. Então, um jogador que eternamente vai ser lembrado por tudo que ele escreveu. Deixa eu só apresentar a turma que está com a gente aqui hoje, Andrezão, que hoje a gente tem Gui Presuntos, Guilherme Presuntinho. Tudo bem? Elton Novaes. Satisfação gigantesca, viu? Sempre um deleite estar aqui na sua presença. Nós que agradecemos. Um beijo para a nossa audiência. Vamos resenhar muito. Breno Galante. Breno Galante é um dos caras mais sentidos nas últimas semanas. O coração de Breno Galante. Esse clipe, inclusive, foi para começar a mexer comigo antes. Na verdade, o Breno, só para explicar pro pessoal, o Breno pediu assim, Elton, segura um pouquinho só para eu me recompor. Respirar. Que ele viu a reportagem do Gabriel, ficou emocionado e ele falou, Elton, segura antes de apresentar a turma. Thiago Fernandes. Falhou. Agora sim. Valuzão, tudo bem? Como estamos? Aqui, estamos firmes. Estamos, você deu uma balançada. Emociona também todo mundo. Sabe quem estava me mandando mensagem aqui? Guilherme Souza. Produtor. Produtor. Perguntando se o Presuntinho não ia trazer nada hoje diferente pro programa. Porque senão ele seria vetado na entrada da Band. Ah, tá. Tá guardado. Aquelas lembranças antigas. Que você adorou, inclusive. Nossa, eu vibrei, eu rodei camisa. Ô, Andrezão, coloca pra gente aqui os números do incrível Hulk. Os números impressionam, né? 311 jogos, 275 como titular, 139 gols, tá desatualizado, 140. 55 assistências, 194 participações em gols, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, 5 campeonatos mineiros, 4 vezes artilheiro do Campeonato Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 21, artilheiro da Copa do Brasil de 21, melhor jogador do Brasil em 21, vice-campeão da Libertadores em 24, vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2025. Breno Galante, eu queria te ouvir sobre esse personagem tão importante para a história do Atlético, que no domingo realmente dá adeus para a torcida atleticana. Bom, boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Eu sou muito suspeito para falar do Hulk, né? Porque eu brinco que fui, né, o advogado do Hulk quando era para defender, porque eu acho que ele representou muita coisa no Atlético. Eu acompanhei o Hulk aí durante 4 anos viajando fora de Belo Horizonte, cobrindo o Atlético, e o que eu vi ele fazer, nunca vi nenhum jogador fazer. Não só daqui. A atenção dele com a torcida do Atlético mostra o quanto era sincero essa relação Hulk-Atlético e vice-versa. E vai ficar uma lacuna para o torcedor no aspecto de ídolo, né? Que movimentou a atleticanidade de várias pessoas, de torcedores que se transformaram em atleticanos, de crianças, né? Por onde ele passou uma comoção muito grande. E dentro de campo tá aí os números, os títulos, né? Claro que o torcedor ficou um pouco chateado com o que aconteceu ao longo dessa semana, dele já ter vestido a camisa do Fluminense e ter uma despedida para ele. Entendo isso, mas não dá para apagar tudo que ele fez pelo Atlético. A gratidão do torcedor, eu acho que vai ser eterna a ele. Um título de campeonato brasileiro que o Atlético não ganhava há 50 anos. Eu tive a oportunidade essa semana de participar de uma votação lá no GE
dos 3 maiores ídolos da história do Atlético e, na minha percepção, eu coloquei o Hulk em primeiro, o Reinaldo em segundo e o Ronaldinho em terceiro. Só para o pessoal entender, o Ronaldinho foi o maior de todos os 3 no aspecto do futebol, fora do Atlético. Mas dentro do Atlético, a passagem do Ronaldinho foi mais curta, né? Mas eu acho que o Hulk ele fez muito mais dentro e fora de campo, num aspecto geral. E vai ficar realmente aí uma lacuna, um cara que vestiu e honrou a camisa do Atlético como ninguém. Bateu na trave algumas situações, o Atlético poderia ter vencido uma Sul-Americana, uma Libertadores, mas eu acho que o que vai ficar para o torcedor são essas lembranças aí, né? De grandes títulos, de grandes jogadas. Uma pena ter esse final ser da maneira que foi, porque eu acho que ele poderia ter encerrado a carreira no Atlético, que seria muito melhor. O torcedor agora vai ter que vê-lo jogar em outro clube, mas nada disso vai apagar a história dele no Atlético. Eu espero que no dia... Eu ia te perguntar se existe mancha. Eu acho que não. E falar uma coisa pra você, Elton. Tem esses pênaltis perdidos que aconteceram, Olha. mas eu acho que é muito Provocador. pequeno. Eu acho que é muito pequeno. Talvez o Hulk sofresse uma injustiça dos deuses do futebol se o Galo cai naquele jogo contra o Atlético Paranaense com ele perdendo aquele pênalti, que no rebote o Rubens faz o gol. Se aquele pênalti o Hulk perde e o Galo é rebaixado naquele dia, aí seria uma mácula pesada. Mas como quis o destino que não fosse dessa maneira, eu acho que as manchas são muito pequenas para alguém que é o maior jogador, segundo o Galante. Sim. E eu acho que também, de maneira, olhando de fora também é um cara que trouxe os tão sonhados bicampeonatos, por mais que depois tenha se configurado, a partir de alguns penduricários, aquele título de 37, mas empiricamente o torcedor vibrou com o bicampeonato tão sonhado, que tantas vezes parou em lágrima, parou em frustração pelo Hulk, parou em felicidade. Então os bicampeonatos, um título que não é o maior, mas é um título contra o Flamengo numa decisão. Eu acho que pro atleticano tem um valor especial vencer o Flamengo numa decisão, uma hegemonia em caráter estadual. É um dos maiores jogadores da história do Clássico, na minha perspectiva, mas tem outros com bem mais gols. O Hulk fez 10 gols em 17 partidas. Ele não teve tantos jogos assim, até por conta do Cruzeiro viver um momento complicado na sua passagem. Então, o Hulk, em todos os sentidos, no sentido do título, no sentido da performance, no sentido da identificação, no sentido do ser humano, a pessoa, o exemplo, a referência, o Hulk, a passagem dele é absolutamente gloriosa e eu espero que só isso seja levado em conta no final de semana. Um dia de homenagem não é um dia para reverberar como aconteceu, ele ter vestido a camisa do Fluminense, tudo que a diretoria fez e que tornou o ambiente não saudável para que ele continuasse. Eu acho que no domingo, tudo de ruim que a galera possa ter na mente ligado ao Hulk tem que ser deixado absolutamente de lado. Concordo. Quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer? Mas já tá dizendo, né? Se atleticano fosse ali no estádio, estaria apenas homenageando e sendo grato ao maior nome da história do clube. Queria ouvi-los. Ô Eltinho, assim, cara, eu entendo se o torcedor não tiver o comportamento que o Presuntinho acredita que ele tenha que ter. Porque eu conheço alguns torcedores do Atlético que ficaram muito incomodados com esse fato do Hulk ter vestido a camisa do Fluminense. Eu conheço torcedores do clube que se incomodaram mesmo. Eu achava até que era minoria. Eu achava realmente que era minoria. Sabe quem me atentou para que isso pudesse ser um incômodo? Você. Porque você disse, velho, eu conversei com alguns amigos torcedores do Atlético que ficaram incomodados. Sim. E aí eu fiz um vídeo falando que foi você que me atentou para essa situação e tal. E, cara, choveu de comentário de torcedor do Atlético falando, cara, não faz sentido essa despedida, não quero que ele venha, ele não tem que vir. Nesse vídeo, pouquíssimos torcedores fizeram, não, eu quero ir lá ver o Hulk. Então, assim, eu acho que essa despedida por si só... Então você acha que manchou? Não, a história dele no Atlético não. Mas eu acho que manchou a despedida. Manchou a tarde de homenagens que o Atlético vai fazer. Entendi. Eu não faria mais essa tarde de homenagem. Para mim, ela perdeu o sentido depois que o Hulk vestiu a camisa do Fluminense. E eu entendo o torcedor que acha que não e o torcedor que acha que sim. Mas diante de tudo que eu vejo, do fato de ser maioria incomodada e muito incomodada com isso, eu acho que não faz tanto sentido essa tarde de homenagens. Ela poderia acontecer numa aposentadoria do Hulk, num jogo entre, por exemplo, Fluminense e Atlético na Arena MRV, ou um jogo entre Fluminense e Atlético no Maracanã, porque aí seria muito mais legal. Mas pela forma como aconteceu, pelo fato do Hulk ter sido anunciado no Fluminense, vestir a camisa do Fluminense, cantar música da torcida do Fluminense, reutilizar uma música que era cantada pela torcida do Atlético com a camisa do Fluminense, hoje eu, particularmente, não faria essa despedida. Dito isso, quem é o maior jogador da história do Atlético? Ronaldo de Assis Moreira. Valor, eu queria te ouvir falando sobre o Hulk. Ô Elton, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste.
quando o Thiago fala a respeito dessa situação, foi muito mal coordenado o processo de finalização da passagem do Hulk no Atlético, né? Se ele não ia aposentar no clube, porque o jogador tem o direito de achar que ele pode ser útil ainda, o Atlético teve a oportunidade de fazer com que o Hulk saísse no final do ano passado e aí se programar melhor. Eu acho que nada do que ele fez em campo vai ser arranhado. Isso é uma opinião, claro, o torcedor tem todo o direito de achar que arranhou pelo fato dele ter ido para o Fluminense. Eu acho que essa questão do Hulk no Fluminense, da maneira atribulada que foi, né? O último jogo que o Hulk esteve presente na arena fica sendo o jogo contra o Flamengo, em que ele foi nos vestiários e voltou para casa. E tem uma ordem que a gente não pode esquecer, né? Eu discordo muito de quando o HG disse ontem, a gente repercutiu aqui, se o Hulk quisesse, ele poderia ter feito essa apresentação em outro momento. Tem algo que é superior à vontade dos jogadores. Os clubes, nesse tipo de situação. Pessoas dentro do clube podem amarrar. E a gente está falando de um clube que não foi capaz de tirar um jogador do vestiário no domingo, sendo que sabia que ele estava em negociação no sábado com o Fluminense, né? Esse é a direção hoje do Atlético com relação ao seu futebol. Eu acho que a grande reflexão, vejo muitos atleticanos, o Breno já até falou muito aqui recentemente, o Atlético precisa de ir atrás de um novo Hulk. Eu vou além, tá, Elton? Assim, eu acho que o Atlético precisa de ir atrás do pensamento e da grandeza esportiva de quando trouxe o Hulk. Você entende? Sim, entendo perfeitamente. Dos caminhos, porque o Hulk, ele foi o grande expoente de uma geração vitoriosa que, com a saída dele agora, tudo bem, fica ali o Everson, tem o Alonso, que daqui a pouco vai sair. Aquela geração acabou. Mas o Atlético foi organizado naquele momento. O Atlético, se não pode repetir o investimento, o Atlético precisa de um pensamento grande. Da época de quando o Hulk vai embora agora, não vai embora só o maior ídolo de uma geração vitoriosa. O Hulk envelheceu. As pessoas envelhecem. Mas envelheceu também, para mim, apesar de nas palavras as pessoas não falarem isso e não admitirem, envelheceu também o pensamento de um Atlético grande, nos últimos 3 anos especificamente. Mesmo que tenha um Atlético chegando na final da Libertadores em 24 e na Copa do Brasil também, mas a gente está vendo um time que 2 anos de luta na parte de baixo da tabela e nesse momento também não está numa posição interessante. Então, Elton, o legado do Hulk ele fica para o torcedor, para a instituição, mas a saída do Hulk para mim deixa a lacuna e uma pergunta, né? O Atlético mudou muito nesses últimos tempos. O Hulk envelheceu, porque é normal, mas o Atlético, para mim, deixou esvaziar aquele pensamento de quando fez esse mesmo jogador chegar. Então, mais do que trazer um novo Hulk, eu acho que é tempo das pessoas no Atlético se sentarem e quererem trazer novamente o Atlético para o protagonismo dentro do futebol brasileiro. Então, o que o Valu quer dizer é que mais importante que o novo Hulk seria um novo Rodrigo Caetano? Isso. É um novo pensamento. Se ele disse isso, eu concordo com isso. Passa por isso também, porque não é só uma pessoa. Não é só uma pessoa, porque tinha a cúpula também. A cúpula também. A cúpula que abria a mão, que distribuía o dinheiro de uma forma melhor. Mas mesmo em 2022 e 2023, que foram anos em que a cúpula não abriu a mão e não distribuiu o dinheiro numa Tinha futebol, geral, tinha pensamento grande. Tinha alguém com um pensamento diferente e bom o suficiente para bater de frente com quem jogava e remava contra. Concordo. E ele é um cara diferenciado. Então, eu particularmente acho que o ideal mesmo seria o Rodrigo. Pena que não vai. Não vai acontecer. É por isso, essa bola levantada, quando a gente fala Rodrigo, é buscar um Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano, especificamente, não vai sair da seleção brasileira. Ô, Andrezão, coloca pra gente aí a última parcial da despedida do Hulk e do jogo contra o Botafogo, né, gente? Tá aí, o Atlético divulgou agora há pouco. Tem como colocar aqui, porque, só para lembrar, a visão não é além do alcance. 19 mil confirmados para o domingo. A massa vai comparecer em mais uma batalha importante do Brasileirão. Vamos juntos em busca dos 3 pontos ao lado dos nossos. Garanta seu ingresso e venha apoiar o Galo na Arena MRV. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa situação e aí eu vou abrir em debate com a turma toda. É o seguinte, vamos lá.
Eu debati muito durante a semana, principalmente depois do anúncio do Fluminense, feito pelo Fluminense, com a divulgação dos vídeos do Hulk, as fotos, né, fazendo coraçãozinho no símbolo do Fluminense, beijando a camisa do Fluminense, cantando música do Fluminense, enfim, a apresentação em si, naquela terça-feira. Eu achei extremamente de um time totalmente errado. O Atlético poderia ter alinhado melhor essa situação junto com a equipe do Fluminense, ter timbrado o papel mesmo para não ter nenhum tipo de problema ou de rota alternativa durante a semana, para ter uma despedida realmente com o torcedor já entendendo que o Hulk não iria mais jogar com a camisa do Atlético, que o Hulk já teria um outro time. E desde janeiro a gente sabe e a gente bate na tecla que o time era o Fluminense. Quando surgiu a possibilidade, era o Fluminense, não ia surgir outra equipe. Era o Fluminense, era o foco do Fluminense naquele momento. Enfim, então tudo aconteceu. Agora tem duas partes, tem duas situações. O Hulk, a despedida do Hulk é 3 horas da tarde no domingo, lá na Arena MRV, festa preparada. A empresa que é a patrocinadora master do Atlético produziu 40 mil faixas do Hulk para espalhar por toda a arena, para dar para o torcedor atleticano que vai ao estádio. Então, 3 horas da tarde, quem quer despedir do Hulk, vai lá, faça a festa, cante, mande abraços, tente tirar foto, tente um abraço, vai fazer o possível para estar próximo do seu ídolo, que é o Hulk, enfim. Pronto, dito isso, o Atlético tem um jogo extremamente importante contra o Botafogo. Lembrando que na semana passada, no sábado passado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-1. Deu uma grande alegria para o seu torcedor. Seu torcedor voltou a ter uma alegria vindo de uma sequência de 3 derrotas dentro do Campeonato Brasileiro. E entre elas uma de 4-0 para o Flamengo. Então, o momento de Campeonato Brasileiro, o Atlético precisa do torcedor atleticano. Precisa do seu canto, do seu grito para conseguir 3 pontos. Então, se você está chateado com a situação do Hulk, é só não entrar 1 hora antes. Espere, aconteça, fique com as imagens que você teve do Hulk antes, mas depois foca nos 3 pontos. Foca em empurrar o Atlético para a busca desses 3 pontos que vão ser tão importantes para o time no momento do Campeonato Brasileiro. A tabela do Atlético é muito difícil, o Atlético não tem conseguido emplacar uma sequência de vitórias e ele vai ter 2 jogos seguidos dentro da Arena MRV, que é contra o Botafogo e depois contra o Mirassol. Então, o torcedor atleticano, entendo a frustração e acho que até esse momento, sexta-feira, esse horário que foi divulgado agora, essa última parcial, Breno Galante, eu queria te ouvir, é muito pouco e eu vou te perguntar, sendo bem direto, o porquê que a semana começou com o torcedor fazendo campanha para ter 40 mil torcedores na Arena MRV. O pedido era colocar 40 mil torcedores na Arena MRV. O Atlético tinha acabado de ganhar do Cruzeiro e a semana começa com o torcedor cantando, vamos colocar 40 mil. O porquê que o torcedor atleticano não está comprando os ingressos para lotar realmente a Arena MRV. Breno A Galante. atuação do time contra o Juventude é um ponto que pesa muito. Né? O Atlético ter cedido o empate, está ganhando 2-0, ceder por 2-2, criou no torcedor aquela desconfiança de que o que aconteceu lá no Clássico foi apenas uma coisa fora da curva. Porque o Atlético fez um jogo bom contra o Cruzeiro, venceu, ok, mas depois, na terça-feira, quando era para poder reafirmar aquele futebol, não trouxe futebol. O torcedor do Atlético está descrente com o futebol apresentado, está descrente com esse elenco. Né? Aí tem a questão do Hulk ter sido apresentado para o Fluminense, isso tira um pouco da motivação para o torcedor. Tem a questão de ser Dia das Mães, para alguns também isso impossibilita ir até o estádio. Tem uns que vão com as mães, vão Sim. levar, vai ser um programa legal. Tem outros que não, eu entendo perfeitamente o cara que está no interior não sair de lá para poder passar com a família dele, entendo perfeitamente, mas realmente o engajamento pelo tamanho da torcida do Atlético era para ser maior. O Atlético, se vencer, pode chegar a uma 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, dar uma respirada e começar a focar lá em cima. Mas o momento do Atlético dentro de campo, Elton, reflete muito essa insegurança do torcedor. Você não acha que tem nada referente ao Hulk também?
Eu acabei de falar. Os caras terem desanimado Eu falei, 100%. É a apresentação dele pelo Fluminense, tem um peso. Mas eu acho que, no geral, a questão, por exemplo, o fato de ter feito a despedida do Hulk... Mas os 3 pontos não são importantes? Pois é, mas olha só... nem pensar na tabela. Esquece se tivesse a despedida do Hulk. Qual que seria a projeção de público para hoje? A despedida do Hulk ela foi toda projetada para ajudar a ter um engajamento maior da torcida. Se não tivesse a apresentação do Fluminense, tá? Imagina, o estádio estaria lotado, todo mundo imagina isso. Por quê? Sim. Porque seria um apego maior pro torcedor ir. Por quê? Porque o torcedor do Atlético, cara, ele tá decepcionado com o time. Você pode colocar até o ingresso no valor menor que não tá lotando. Não tá lotando. Mas aí, vamos lá, eu não consigo responsabilizar o torcedor, não. Eu sei que quando é assim, a torcida, especialmente do Cruzeiro, vai brincar, pô, não vai mesmo. Mas, cara, não consigo responsabilizar o torcedor por ele não ir nesse momento. Não. Ele não vai, porque hoje o Atlético tem o quê? No futebol? Uma gestão péssima. Você olha para o futebol do Atlético, tem o Paulo Brax hoje como gestor. E aí o torcedor faz o quê? O torcedor fica pé da vida. O torcedor não quer ir mesmo, não. E o torcedor tem razão de não querer ir. Porque, cara, não dá para o torcedor pensar em sair de casa para assistir esse time que o Paulo Brax montou. Qual o jogo do Atlético esse ano que lotou a Arena MRV? Eu não tô lembrando assim, rapidamente. Clássico. Não. Eu tava de férias, não sei. O clássico também não, ficou também não lotou, também não. O do dia 25. É um ano em que a cada jogo é a expectativa de um novo recorde a ser batido, de menos público. De menos público.